Como é que uma ideia, por mais brilhante que seja, vira uma política nacional? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E não uma política qualquer, né? Uma que mexe com uma área super complexa, tipo o desenvolvimento na primeira infância que não cabe numa caixinha só do governo, como saúde ou educação. É um quebra-cabeça gigante. Porque não é só ter a boa intenção, sabe? Não mesmo. Envolve alinhar ministérios que, historicamente, mal se falam, convencer quem segura o cofre a investir e, talvez o mais difícil, fazer com que tudo isso chegue de verdade na vida das crianças. É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. A gente mergulhou em alguns materiais que mostram os bastidores desse processo todo. E vamos usar o exemplo da Colômbia, que é sensacional, para entender na prática como se tira do papel uma política que junta saúde, educação, nutrição, tudo ao mesmo tempo. A nossa missão aqui, então, é entender a anatomia de uma política nacional. Ok, vamos lá. O ponto de partida de tudo, que os materiais deixam bem claro, é que o desenvolvimento de uma criança é Holístico. exato. É o corpo, a mente, a linguagem, as emoções. Tá tudo acontecendo junto e se influenciando. Não dá para fatiar. E se o desenvolvimento é integrado, a política pública não pode ser fragmentada. Por isso que todo especialista na área bate tanto na tecla da tal abordagem integrada. Uhum. A vida da criança não é dividida em secretarias, né? Ela não pensa, agora é o meu momento saúde, depois eu vou para o meu momento educação. E parece que os governos aos poucos estão entendendo isso. Os dados que a gente viu mostram que já em 2015, 68 países tinham políticas de DPI e outros 23 estavam se preparando. É um movimento global, sem dúvida. Política no papel. Outra, bem diferente, é fazer ela funcionar de forma integrada no mundo real. O que é fascinante aqui é o porquê de ser tão difícil. Porque construir pontes entre ministérios é um discurso bonito, né? Lindo! Mas, na prática, significa que um ministério vai ter que ceder orçamento ou que um programa que era a estrela de uma pasta vai ter que ser absorvido por um sistema maior. É uma disputa de território dentro do próprio governo. Precisamente. É uma batalha de egos, de poder e, claro, de verba. Não só de logística. E como se resolve isso? O desafio é criar uma estrutura de governança que force essa colaboração, que alinhe os incentivos para que o sucesso do Ministério da Saúde dependa também do trabalho do desenvolvimento social e vice-versa. Entendi. O objetivo é criar programas que sejam eficientes, com bom custo-benefício e, um ponto que muita gente esquece, que sejam culturalmente apropriados. E tudo isso sem quebrar um único setor. Certo, então se o problema é essa falta de integração, existe um mapa? Um passo a passo para não se perder no caminho? Existe. As fontes que a gente analisou, muito baseadas no trabalho da Emily Vargas Baron, que acompanhou esse processo em mais de 40 países, mostram que existe sim um padrão. Fases bem definidas. Ok. Mas antes mesmo da primeira fase, tem uma pré-condição, que é a fundação de tudo. E qual seria? O compromisso político. E olha, não é só o presidente dizer que o tema é importante, sabe? Sei. É sobre construir uma coalizão de verdade. É sentar na mesma mesa o partido A, o partido B, líderes da sociedade civil, setor privado e conseguir um acordo mínimo de que isto aqui é uma prioridade nacional, não importa quem esteja no poder. Entendi. Tem que ser um projeto de Estado, não de governo. Exato. Sem essa base, qualquer política vira um castelo de areia. Com essa base sólida, então, qual o primeiro passo prático? A fase 1. Fase 1. Análise da situação e planejamento. Geralmente, uma figura de liderança nacional é nomeada para tocar o processo. E a meta inicial é fazer um diagnóstico profundo. Um raio-x do país. Isso. Mapear todos os envolvidos, os stakeholders. E, mais importante, mergulhar nos dados. Onde as crianças estão? Como elas vivem? Quais serviços já existem? Onde estão os maiores gargalos? E eu imagino que esse diagnóstico não pode ser feito só com planilhas num escritório na capital, né? De jeito nenhum. O que nos joga direto na fase 2. Consultas amplas.
O processo precisa ser absurdamente inclusivo. E quando você diz inclusivo? Não é só chamar uns acadêmicos para um seminário. É ir para as diferentes regiões do país, ouvir as comunidades, os pais, os professores, os agentes de saúde. Mas essa fase de consultas não parece uma faca de dois gumes? Por um lado, ótimo. Por outro, ouvir milhares de vozes não corre o risco de paralisar tudo, de virar um caos? Essa é a pergunta-chave. O risco é enorme. A estratégia, pelo que os materiais indicam, é criar pautas muito dirigidas para cada grupo. Ah, entendi. Com os líderes comunitários, a pergunta é tipo, qual o maior desafio para uma criança aqui na sua vila? Com gestores é, onde o sistema falha e por quê? Eles não pedem a solução, eles coletam diagnósticos de quem vive o problema na pele. Faz sentido, é uma escuta qualificada. E depois de ouvir todo mundo, vem a parte de escrever a política, a fase 3. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? É aqui que a borracha encontra a estrada. A fase 3 é a elaboração da política. E o rascunho que sai daí não pode ser só um documento de boas intenções. Tem que ser um plano de batalha. Ou seja, detalhar o que cada setor vai fazer, um manual de instruções para cada ministério. Exatamente. O que a educação vai fazer, o que a saúde vai fazer, o que a assistência social vai fazer. Com metas claras, indicadores. Além disso, definir os sistemas de dados para monitorar tudo e, crucial, o perfil do profissional que vai executar o plano. E a pergunta de $1 milhão, literalmente. Quem paga a conta? Essa é a jogada de Munestre. O custo não pode entrar no final. Se você espera a política ficar pronta para depois ir pedir dinheiro para o Ministério da Fazenda, a chance de ouvir um não é de 99%. Nossa! A lição aqui é brutalmente simples. A política tem que ser projetada em torno do orçamento, e não o contrário. Por isso, o pessoal da Fazenda e do Planejamento tem que estar na sala desde o primeiro dia. Uau! Isso muda tudo. Não é pedir dinheiro, é construir junto o que é possível fazer com o dinheiro que existe. Exato. E mesmo com a lei aprovada, o trabalho está só começando. Aí vem o plano de ação, a implementação. É um processo que leva de 2 a 3 anos, fácil. Certo, esse roteiro de 3 fases parece perfeito no papel. Mas na prática, isso funciona? O material que a gente analisou traz o caso da Colômbia. O nome da política já é um poema, De Zero a Sempre. Um nome que já é uma declaração de princípios, né? De zero a sempre. Totalmente. E a Colômbia não só seguiu esse roteiro, como elevou a outro nível, principalmente na fase das consultas. A escala é uma coisa de louco. Os materiais falam em dezenas de milhares de reuniões por todo o país. E é bom lembrar o tamanho do desafio. A Colômbia é um dos países mais diversos do mundo. Verdade. Você tem a costa afro-caribenha, que é totalmente diferente das regiões montanhosas dos Andes, tem dezenas de grupos indígenas, cada um com sua língua, e tem a imensidão da Amazônia. Levar discussão para todos esses cantos é uma operação gigantesca. E se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, a gente vê a inteligência estratégica. Eles não se limitaram a ouvir. Eles trouxeram para dentro todos os atores cruciais na implementação. Todos os ministérios, imagino? Todos os ministérios relevantes, claro. Mas também agências-chave, como o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, o ICBF, que é quem opera muitos serviços na ponta. E, voltando ao ponto do dinheiro, eles chamaram quem manda na carteira. Sim, e essa foi a decisão mais inteligente. Eles garantiram a participação ativa dos departamentos de planejamento nacional e do Tesouro desde o dia zero. Ah, então eles não foram só convidados para validar um plano pronto. De jeito nenhum. Foram arquitetos do plano. Isso garantiu que, quando a política foi finalizada, ela não era só boa, era financeiramente viável e já tinha o carimbo de prioridade orçamentária. Outra coisa que me chamou a atenção foi a comunicação. Não adiantava fazer tudo isso nos bastidores se a população não abraçasse a ideia, né? Era um trabalho brilhante de mobilização social. Usaram infográficos simples, campanhas na mídia, tudo para explicar de forma clara o que era o De Zero a Sempre. Para criar um sentimento de pertencimento. Exato. A política não era do governo, era do povo colombiano. Isso ajuda a construir a unidade política para sustentar o programa a longo prazo. E qual era a ideia central que eles comunicavam? O que, na prática, a política prometia? A promessa era baseada em direitos, e eles traduziram isso num conceito muito poderoso:
as atenções. A política garantia que toda criança do nascimento aos 6 anos teria direito a um conjunto de atenções essenciais. E o que seriam essas atenções? Não é só vaga na creche, imagino. Longe disso. A lista é super abrangente. Começa com o básico, como o registro de nascimento gratuito. Cidadania. Cidadania. Inclui acesso a livros, materiais culturais, para estimular desde cedo. Passa pela saúde, vacinação, monitoramento de crescimento e nutrição, e também pelo apoio direto aos pais e cuidadores. É uma visão de 360 graus. Então, não é sobre um serviço isolado, é sobre garantir um ecossistema de desenvolvimento. Isso é uma mudança de paradigma. E como eles tiraram isso do papel? Eles criaram o que chamaram de Ruta de Atenção Integral, a Rota de Atenção Integral. E esse nome, Rota, é simbólico, né? Aham. Não é uma lista de tarefas, é um caminho que a criança e a família percorrem. E a manifestação mais concreta disso foi a criação de novos centros de desenvolvimento infantil. E esses centros eram diferentes das creches tradicionais, certo? Completamente. A grande inovação foi a equipe interdisciplinar, não era só um professor. Dentro do mesmo centro tinha profissional de saúde mental, nutricionista, psicólogo, pedagogo. É como ter uma equipe de box completa para a criança. Ótima analogia. É isso, uma equipe completa. E a parte cultural era central. Os materiais eram desenvolvidos localmente, às vezes nas línguas indígenas da região. E os centros eram conectados com outros serviços, garantindo que a família recebesse benefícios sociais, como as transferências de renda. Era um hub de proteção e desenvolvimento. Perfeito, um hub. Impressionante. E os resultados? O alcance disso? Os números são enormes. Na primeira gestão do presidente Santos, eles alcançaram mais de 750 mil crianças em situação de vulnerabilidade. 750 mil. E a meta para a segunda gestão foi ainda mais ousada, chegar a 1.170.000 crianças, que eram os 20% mais vulneráveis do país. É um impacto transformador na escala de uma nação. Sem dúvida. É um compromisso de longo prazo que exige investimento contínuo, o que é sempre o maior desafio. Então, o que tudo isso significa para a gente? Juntando as peças, fica claro que, pela natureza complexa do desenvolvimento infantil, a única resposta possível é uma política que espelhe essa complexidade. Exato. Saúde, educação, proteção, tudo isso é uma coisa só na vida de uma criança. E a política pública precisa finalmente refletir essa realidade. Ela não pode ser fragmentada quando o ser humano não é. O grande mérito do De Zero a Sempre é esse. A política foi desenhada a partir da perspectiva da criança, não da conveniência da burocracia do Estado. Perfeito. E o processo que a Colômbia usou mostra que, por mais difícil que seja, é possível unir uma sociedade em torno de uma causa, com estratégia, inclusão e, principalmente, trazendo quem cuida do dinheiro para ser parte da solução desde o começo. O que nos deixa com um pensamento final, sabe? Provocado pelo próprio nome da política. Eles a chamaram de zero a sempre. Sim. A gente focou muito na parte do zero, os primeiros anos. Mas e a parte do sempre? O que significa para uma sociedade assumir um compromisso para sempre com suas crianças? Como esse princípio se traduziria em ações quando essas crianças viram adolescentes, jovens, adultos? Como seria uma comunidade que realmente se compromete com o bem-estar de seus cidadãos do nascimento até o fim da vida? É uma pergunta bem maior, né?